Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar da altura das cordas, mas mais focado na questão do cavalete, né? Nós vamos falar de altura. Nós vamos falar de 6 elementos, 6 coisas sobre a altura, tá bom? Às vezes você sente as cordas altas, mas não sabe bem o que é. Então a minha intenção neste vídeo, o conhecimento que você vai adquirir, eu acredito que vai fazer você identificar por que está alto. Ou pelo menos, se você não identificar com precisão, você vai ter uma boa ideia. Aí quando você vier aqui no ateliê ou nos enviar um instrumento para ajuste, você vai já ter uma ideia preliminar. E antes, como sempre, recados, agradecimento por nos acompanharem, fico muito agradecido por nos acompanharem e podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. É fácil, é só entrar em contato no WhatsApp que está aqui na descrição. Estes dois caros amigos nos enviaram o instrumento, empacotaram bem o estojo, nos enviaram. Nós nunca tivemos problema com danos. Agora vou abrir os instrumentos, eles já recebem um vídeo meu abrindo o instrumento. Eles já combinamos preliminarmente, mas nós vamos finalizar, né? É o que vai ser feito. Após a aprovação, inicio, faço o trabalho, envio um vídeo explicando todo o trabalho feito, empacoto e envio novamente. Ou seja, onde você estiver, você pode ter o privilégio de ter um instrumento bem ajustado. Vamos ao assunto aqui deste vídeo. Bom, primeira coisa que você tem que saber sobre a altura das cordas, a altura, né, principalmente do cavalete, é que tudo está num contexto. E esse contexto que eu chamo é a sonorização, que é o ajuste dos 11 itens. Tudo é engraçado, né? Eu falava para os meus alunos, toda vez que eu falar mais de uma vez uma coisa, já anota, porque ela é muito importante. Ou seja, toda vez que eu disser a segunda vez, já anota, não deixa chegar na terceira. Se chegar não tem problema, mas a gente evita. Então é mais ou menos isso. Caros amigos que estão nos acompanhando, tudo que eu falar várias vezes é porque é muito importante. Eu falo e às vezes as pessoas, não, eu queria só ajustar o cavalete, não adianta, é um contexto. Então, às vezes, a gente tem que entender essa questão que eu vou focar do cavalete, da altura, num conjunto. Esse conjunto é a sonorização, que é o ajuste dos 11 itens. Não existe, pode tentar em dar nome diferente, mas não existe instrumento que funciona, que soe, se esses 11 itens não estiverem ajustados. Os 11, tá bom? Então, primeira coisa, contexto. Segunda coisa que a gente tem que entender sobre a altura das cordas, tá? Do cavalete, é esta aqui, que é o ângulo. Às vezes, dentro do padrão, o ângulo pode estar mais acentuado ou menos acentuado. Ah, eu ainda não sei isso, a gente usa o tradicional. Para você escolher ângulo é uma coisa muito complexa e tem que estar dentro do que as escolas possibilitam, senão você não consegue tocar. Não pode estar reto, não pode estar com muito ângulo. Por quê? Quanto mais ângulo, mais movimento aqui no arco você vai fazer. Quanto menos ângulo, menos movimento. Só que se tem menos ângulo, você tem uma probabilidade maior de esbarrar uma corda na outra. Se tem maior ângulo, menor, mas tem que fazer mais movimento. Então, ônus e bônus. Facilita uma coisa e atrapalha a outra. E assim por diante, né? Então, essa segunda questão deste vídeo, desta aula de hoje, é que o ângulo também vai influenciar na altura. Vamos lá. Acredito que dá para vocês verem o ângulo, mas se não estiver dando, é só olhar o seu instrumento que vocês vão entender a explicação, né? Nós temos um ângulo aqui. Perfeito. Aí acontece mais ou menos a seguinte questão. A corda Sol eu quero desta altura, tá? Perfeito. A corda Ré eu quero mais baixa, só que eu quero manter esse ângulo. Não tem como. Eu tenho que, para manter o ângulo, abaixar tudo. Aí a corda Sol fica muito baixa.
e vai trastejar. Entenderam o que eu quis dizer? Então, o ângulo também influencia na altura, tá bom? Perfeito. Terceira coisa que você precisa saber, que eu acho que com essas explicações já foi possível entender sobre a altura das cordas, sobre a altura do cavalete, é que pode existir uma altura um pouco mais alta, como vai ser essa terceira questão. Cavalete um pouco mais alto, tá bom? Então tem essa terceira questão. Um pouco mais alto, a probabilidade de uma corda trastejar é menor. Você tem maior liberdade, porém qual que é o ônus? Você tem que apertar mais a corda, e isso a maioria dos músicos não gosta. Então, você já entendeu que sobre a altura, você tem aí as influências do contexto da sonorização, do ângulo, agora ela pode ser mais alta. E a quarta questão, ela pode ser mais baixa também. Então você já aprendeu 4 elementos. O que acontece com a corda mais baixa? A corda mais baixa, como nós já falamos algumas vezes aqui, é mais confortável, mas ela não pode estar tão baixa, que trasteje. O que é trastejar? Bater a corda no espelho, tá? Então, vamos tomar este cuidado. A gente tem que ficar ali na média, né? Como dizia Aristóteles, a perfeição é o meio termo. Porém, às vezes acontece aquela questão do trauma. É aquele ditado antigo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O músico sofreu tanto com corda alta que ele chega, eu quero o mais baixo possível, mas não pode estar abaixo do mínimo. Aí a gente tem a quinta questão, que às vezes é difícil compreensão, às vezes. Está o mais baixo possível o cavalete, mas ainda está alto. Por quê? Talvez por 2 elementos. Primeiro é o espelho. O espelho tem empenamento. Então, às vezes aqui a gente deixou o mais baixo possível. Só que o espelho está empenado. Então a gente tem aqui a sensação de que a corda está alta. Não é só a sensação, ela está alta aqui. Porque aqui ela está mais alta do que aqui, por causa do empenamento. Na extremidade está mais alta do que aqui. E não deveria. Então, esta quinta questão é muito importante. Às vezes o espelho deixa a corda alta, tá? Se for isso, a gente pode sonorizar o violino? Pode. Mas aí, junto da sonorização, eu te recomendo uma retificação ou uma troca de espelho. Viram como é importante a gente analisar? Mas se eu for enviar o violino, dá para fazer isso? Claro. A gente analisa, envia foto, ainda esses 2 mesmo foram feitos isso, né? Bom, acredito que já deu para compreender. E aí nós temos a sexta e última questão, que é a pestana. Viram aí a importância da sonorização? Cavalete, ok. Espelho, ok. Tudo certinho, mas ainda está alto. Por quê? Porque a pestana pode estar muito alta. Neste caso, se tudo estiver ok, fizemos a sonorização e a pestana está com problema, está alta, tem 2 soluções. Primeira solução é abaixá-la. Segunda é substituí-la por uma pestana de um material melhor. Aí a gente vai analisar e ver o caso. Se o caso pede substituição ou se o caso pede o ajuste. O que eu posso garantir para vocês, agora nesse final desse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para vocês, é que após esses ajustes todos, você tem outro instrumento. É interessante, eu falo isso, soa estranho, às vezes, né, a gente fala, nossa, mas que estranho isso, as pessoas ficam meditando. Você só tem um violino quando ele está ajustado e sonorizado. Até então ele é um objeto de arte, de decoração. Igual um automóvel, né? Ele só cumpre a função de carro, de automóvel, se ele liga e sai. Senão ele é um belo enfeite para você deixar na frente da sua casa, mas ele só cumpre efeito se ele liga. Se o instrumento não funciona, não tem como tocar, até aí ele não é um instrumento, tá bom? Então espero que tenham gostado desse conteúdo, eu tenha conseguido explicar para vocês. E para os caros amigos
que querem nos enviar instrumento, a gente recebe do Brasil e do mundo todo. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp na descrição. É fácil e rápido, tá bom? Espero que tenham gostado destas questões sobre a corda alta. Muito obrigado por nos acompanhar.